Explorando as Escrituras com missionário Guilherme Lemos. Graça e paz, Igreja do Senhor, ouvinte que está nos acompanhando aqui na programação Chamados para Fora. No Explorando as Escrituras de hoje, nós iremos estudar a respeito de perseverança. Essa palavra que vem do latim, que é manter-se firme, formada pelo prefixo per, que significa totalmente, acrescido de severos, que corresponde àquilo que é sério. Então, perseverança, alguém que firmemente, completamente, totalmente corresponde àquilo que é sério. Alguém que se dedica numa situação difícil, alguém que não para. Hoje nós falaremos desse assunto à luz do livro de Atos, no capítulo 18, do verso 4 ao verso 11. Mas antes de tudo eu quero orar com você, clamando para que o Senhor fale conosco por intermédio dessa palavra. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Deus, lhe pedindo que o Senhor traga refrigério à nossa alma, lhe pedindo que o Senhor, com a Tua palavra, que é transformadora, Pai, traga edificação ao nosso coração. Conforta quem o Senhor precisa confortar, liberta quem o Senhor precisa libertar, corrige, exorta, faz conforme o Teu querer, Jesus. Nosso pedido é que o Senhor glorifique o Teu nome, Pai. Afinal, sem Ti, Deus, nós não somos nada. Nós dependemos do Teu agir e cremos no Teu agir por intermédio da Tua palavra. Amém? Então, hoje, repetindo em Atos, no capítulo 18, versículos do 4 ao 11, que diz assim: E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, esse livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, e Lucas acompanhou Paulo em algumas de suas viagens missionárias. E também o visitou em suas prisões. Atos é o livro que mais menciona a respeito dos atos do Espírito Santo. E vários desses milagres, desses atos do Espírito Santo, foram operados por Deus através da vida de Paulo, e é relatado aqui no livro de Atos. Claro, não se resume só à vida de Paulo, mas Paulo é incisivamente várias vezes mencionado nesse livro. Inclusive, nós podemos estudar, por exemplo, a respeito das viagens missionárias de Paulo através do livro de Atos. E Paulo é o escritor que mais escreveu livros no Novo Testamento. Ele é o autor da grande maioria das cartas do Novo Testamento, com pelo menos 13 cartas, se não considerarmos ali Hebreus, que há desavenças, não há concordância a respeito de quem é o escritor. Mas Paulo, ele era judeu, instruído por Gamaliel, um mestre e doutor da lei, muito reconhecido na época. Além de ser instruído por esse homem, que era muito reconhecido, mestre e doutor da lei, Paulo era da tribo de Benjamim. Ele era dito como irrepreensível perante a lei dos judeus. Ele também foi chamado perseguindo os cristãos. E ao decorrer da sua trajetória, essa perseguição o acompanhou. Mas agora, ele que foi o perseguido. Paulo foi
A história de Paulo foi marcada por perseguição, desde o início, quando ele perseguia os cristãos, e posteriormente, após conhecer Jesus, quando ele passou a ser perseguido, porque ele corajosamente declarava que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e que a salvação veio tanto para judeus quanto para gentios. Quando nós olhamos para o livro de Atos, o que permeia o texto lido, nós podemos ver no capítulo 16 que Paulo e Silas são presos e no capítulo 17 ele já está novamente pregando no Areópago. Então Paulo, no capítulo 16, é preso por estar pregando, mas isso não o para. E no capítulo 17, novamente, ele já está fazendo isso. A realidade é que Paulo sofreu várias perseguições, mas essas perseguições não o pararam. O que antecede os versículos que nós lemos, ali do versículo 1 ao 3, no capítulo 18, é o encontro de Paulo com Priscila e Áquila, um casal de judeus que foram a Corinto e receberam Paulo em sua casa. E ali eles trabalharam juntos por um longo período de tempo, eu acredito. Não sei dizer exatamente o tempo, mas eles trabalharam por um tempo, é o que a Bíblia diz. E ali eles iniciaram uma obra juntos em Corinto. Mas quando nós lemos o versículo 4, diz assim: E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E aqui inicia a respeito do que nós falaremos hoje. Paulo, apesar de estar trabalhando, apesar de ter a sua profissão, como diz no versículo 3, mesmo assim ele dedicava tempo para ir nas sinagogas e pregar a palavra, tanto a judeus como gregos. Inclusive, era uma ação contínua, frequente de Paulo. Era comum, quando ele chegava numa cidade, ele ir até a sinagoga e pregar aqueles que estavam ali. Frequentemente ele ia às sinagogas para expor as escrituras. Por exemplo, quando nós lemos no capítulo 17, no versículo 10, um capítulo anterior, fala: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então, logo que ele chegou, ele já foi para a sinagoga. No capítulo 18, no versículo agora 19, diz assim: Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Novamente, quando ele chegou em Éfeso, ele priorizou a ida às sinagogas. E, permanecendo em Éfeso, por exemplo, no capítulo 19, versículo 8, diz: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, Paulo priorizava a ida na sinagoga quando chegava, e depois ele continuava indo. Era uma frequência dele, porque ele expunha as escrituras através dessa ferramenta que era a sinagoga na época. Mas os judeus, eles não gostavam da pregação de Paulo, e eles perseguiam ele. Na realidade, Paulo foi perseguido tanto por judeus quanto por gentios. Quando nós lemos, por exemplo, no capítulo 17, Paulo é perseguido pelos gentios, porque ao ele expor as escrituras, ele confrontou os deuses que davam lucros para alguns. Mas encontramos em outras passagens Paulo sendo preso por causa da perseguição dos judeus. Porém, a Bíblia nos leva a entender que a perseguição dos judeus, ela era, se não mais severa, mais frequente. E os judeus, eles iam por onde Paulo passava para tentar trazer como uma mentira aquilo que Paulo pregava. E isso não foi a primeira vez. Não aconteceu apenas com Paulo. Agora nós vamos para o versículo 5 e diz assim: Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, nós nos recordamos que Paulo estava trabalhando juntamente com Priscila e Áquila, mas agora ele passou a se dedicar totalmente à pregação da palavra. Paulo já tinha feito isso outras vezes e ele voltou a fazer aqui, que é o que o versículo 5 está falando.
Interessante que diz assim, ó, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Nesse versículo não menciona que Paulo estava falando aos gentios. E nós veremos que isso é um ponto muito importante para o que nós estudaremos. Versículo 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. O que aconteceu aqui? Paulo começou a expor as escrituras para os judeus, mas os judeus, como era de costume, eles se opuseram àquilo que Paulo pregou. E Paulo, dessa vez, ele não gostou. Vamos lembrar que Paulo estava vindo de uma sequência de perseguições. Um cenário totalmente difícil. E agora ele fala o seguinte: estou limpo dessa acusação de vocês, dessa blasfêmia de vocês, dessa oposição de vocês. Vou para os gentios. Quando nós lemos, por exemplo, na NVI, diz o seguinte: opondo-se eles e lançando maldições. E aí nós entendemos, por causa que eles começaram a amaldiçoar, começaram a agredir novamente Paulo. Nos leva a entender que eles não simplesmente se opuseram à palavra, mas provavelmente eles se opuseram drasticamente a Paulo, vindo a ofendê-lo. E não foi a primeira vez que os judeus amaldiçoaram Paulo. Em Atos, no capítulo 13, no versículo 45, diz assim: mas os judeus, tomados de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Era de praxe isso, era comum. Eles também perseguiram Jesus. Olha o que diz: porque por inveja o tinham entregado. Tanto Paulo como Jesus, eles perseguiram por inveja. Então, o que nós entendemos é que os judeus, eles perseguiam também por inveja. Muitas vezes esse sentimento ele vai nos fazer parar, ele vai querer nos fazer desistir. As pessoas vêm até nós e tentam nos fazer desanimar por inveja. Mas essa inveja, ela rouba de nós o vigor para continuar através de duas maneiras, ao meu ver. Se a inveja está no outro, ela pode me desanimar através de palavras frustradas. E se a inveja está em mim, ela pode me parar por fixar os meus olhos em um caminho que eu não posso seguir, ou me desviar do caminho correto. A realidade é que a inveja, ela tenta tomar de nós, ou nós tentamos através dela tomar de outro, aquilo que não nos pertence. E isso traz desânimo, frustração. Mas não é só por inveja que nós paramos no meio da caminhada. Outra coisa que pode nos fazer parar é o medo. Medo de não conseguir. Isso está relacionado à falta de fé, pois o cristão precisa estar pautado no poder de Deus e não na força do próprio braço. Jeremias 17, no versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal e seu braço, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. A gente pode entender maldito o homem não apenas aquele que confia na força do outro, mas aquele que confia na própria força. Aquele que não deposita sua confiança em Deus. Para nós superarmos o medo, nós precisamos depositar a confiança no Senhor, sabendo que Ele tem todo o poder. Ele pode mudar aquela situação. Situação que muitas vezes não depende de nós, depende unicamente de Deus. Outra coisa que pode nos fazer parar é a fraqueza. Por isso a necessidade de entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, pois nas mãos dele somos fortalecidos. A fraqueza é superada com o poder do Espírito Santo. Isaías, no capítulo 40, versículo 29, diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Na realidade, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Quando nós confiamos unicamente nele, ele pode mudar o cenário, ele pode nos trazer força, nos levantar quando nós já não vemos mais saída.
Observe que o que nos tira do centro da vontade de Deus e nos faz desistir não são as maldições lançadas sobre nós, não são as oposições, mas sim como nós reagimos a essas oposições. E Paulo teve uma reação a essas oposições. Ele falou: vou para os gentios. Agora nós chegamos no versículo 6. Está escrito assim, ó, a parte B do versículo 6. Eu dele estou limpo desse sangue e desde agora vou para os gentios. Versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Olha que interessante. Paulo falou: agora vou para os gentios. Ele entrou na casa, foi acolhido na casa de Tício Justo. Esse homem era provavelmente um judeu, um simpatizante do judaísmo. E Paulo foi recebido ali por esse homem temente a Deus. E essa casa era contígua à sinagoga. O que significa isso? Ela era ao lado da sinagoga. Interessante que quando nós olhamos para o versículo 8, vai mostrar quem morava ao lado da sinagoga. Olha, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Paulo tinha falado o seguinte: eu vou para os gentios. E ele foi acolhido na casa de Tício, o Justo, que era uma casa contígua ao lado da sinagoga. Mas, agora, Crispo, o principal da sinagoga, vai crer em Jesus. Vai se converter a Deus. Se converter ao Senhor juntamente com toda a sua casa. É interessante que Lucas, quando vai relatar essa história, ele faz questão de falar de Crispo. E nós entendemos o porquê. Porque ele era o principal da sinagoga. O principal da sinagoga, ele poderia operar de várias maneiras muito influentes. Ele influenciava nas decisões das leis, ele fazia casamento ou decretava divórcio. Ele era responsável também por interpretar a lei. Ele tinha uma classe social elevada. A realidade é que o principal da sinagoga, logicamente, ele era muito influente no contexto judaico. E através da vida de Paulo, talvez de uma maneira inesperada, Crispo se converte. Agora, quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 14, Paulo cita Crispo. Olha o que ele diz: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. É interessante, por causa que Paulo trabalhou na plantação da igreja de Coríntios. Mas ele faz questão de dizer que ele não batizou muitos lá. Ele batizou alguns que ele considera até poucos. Porém, a Bíblia diz aqui que muitos criam e eram batizados. Então, esses muitos coríntios que criam e eram batizados, provavelmente, eles foram influenciados por outros que passaram ali. Por exemplo, própria Priscila e Áquila participaram da plantação dessa igreja. Apolo, posteriormente, vai ser recebido por Priscila e Áquila e também vai influenciar os discípulos que estavam com Paulo. O que nos leva a entender é que uma obra ela não é feita sozinha. Eu costumo dizer que não existe igreja de um membro só. A obra do Senhor, ela é feita pela igreja, que é composta por vários membros. O Senhor nos dá esse privilégio de trabalhar nessa obra. E eu entendo
que Paulo ele foi colocado ali não para pregar só para os gentios, mas para pregar para os judeus também. Porém, por um período de tempo, ele não gostou da situação que se opôs a ele, dos judeus que se opuseram a ele, como diz no versículo 6. E ele falou, vou para os gentios. E no meio desse caminho, o Senhor alcança Crispo, que era o principal da sinagoga. Isso nos leva a refletir, por causa que muitas vezes o Senhor pega aquela nossa ideia, que parece ser uma ideia muito bem elaborada, e muda os nossos planos. Quando nós pensamos que nós estamos indo para um caminho, o Senhor nos leva para outro. Quando nós pensamos que ali não vai frutificar, o Senhor começa a brotar os frutos. O que nos ensina a respeito, por exemplo, do que o próprio Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. Ele cita logo no capítulo 1 a respeito de Apolo, e ele fala, olha, Paulo regou, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Mostrando que cada um tem uma função no corpo de Cristo. E ele foi participante dessa função. Talvez Paulo não esperasse que Crispo viesse a se converter, mas Deus alcançou Crispo. E olha, quando nós olhamos para o versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. E aqui eu aprendo 4 coisas que devem nos encorajar a perseverar. O versículo diz o seguinte, o Senhor lhe disse, o versículo começa assim, e primeira coisa que eu entendo é a respeito da voz de Deus, ela deve nos encorajar a perseverar. A oração é deleitar-se no Senhor através da humilhação do próprio eu. É conversar com o Pai e contar os segredos para aquele que é onisciente. A oração é um desses meios. O versículo também fala o seguinte, fala e não te cales. E aqui eu entendo a respeito do poder da palavra. O cristão também precisa estar munido da palavra de Deus, pois as escrituras revigoram a alma. Foi através da palavra que Jesus não ficou no deserto. Essa palavra que é poderosa para trazer transformação, libertação, para nos levantar quando estamos caídos e para levantar o outro através da pregação que sai da nossa boca também. O poder não está em nós especificamente, está na palavra de Deus. E ele é melhor absorvido pelo outro e por nós quando nós nos santificamos, quando nós buscamos ao Senhor. Inclusive, o próximo ponto é exatamente esse. Porque o Senhor fala o seguinte, porquanto eu estou contigo, é o que ele diz no versículo 9. No versículo 10, aliás, porquanto eu estou contigo. E aqui fala da presença de Deus. Ele nos dá força para prosseguir, mas só possui essa presença aquele que abandona a prática do pecado. É necessário nos abstermos daquilo que é errado, daquilo que nos afasta da presença de Deus, para que a palavra que sai da nossa boca, ela seja vivida além de ser proferida. Não basta simplesmente nós pregarmos a palavra de Deus, nós precisamos vivê-la, porque mais importa que nós moremos com Cristo nas alturas. Não adianta querer ganhar o mundo todo, se nós não estivermos em contato com o Senhor, para que a nossa alma seja salva também. No versículo 10 também tem algo que chama muita atenção. O Senhor fala o seguinte, pois tenho muito povo nesta cidade. E a quarta coisa que deve nos encorajar a perseverar é isso. É o quê? A vontade de Deus. Era a vontade de Deus que Paulo permanecesse ali. Afinal, se Deus quer fazer, é um privilégio para nós sermos instrumentos. Basta confiar em Deus. Tiago, por exemplo, no capítulo 1 e versículo 3 diz, pois vocês
sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É necessário crermos que a vontade de Deus é o melhor para nós. E através disso nós seremos encorajados a perseverar um pouco mais. Nós somos encorajados a continuar buscando a Deus, tendo fé que o que Ele fala é o que Ele cumpre, é o melhor para nós. E o versículo 11 diz assim: E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo foi encorajado a perseverar, permanecer 1 ano e 6 meses, num lugar onde ele disse: vou para os gentios. O Senhor salvou o principal da sinagoga. Mas, quando nós continuamos lendo do versículo 12 até o versículo 17, nos mostra algo a mais. Nos mostra que se levantaram contra Paulo novamente para querer prendê-lo. E como não conseguiram, eles espancaram Sóstenes. E olha quem era Sóstenes no versículo 17. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Quem era esse Sóstenes? Provavelmente ele foi um substituto de Crispo. E ele também foi convertido ao Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios novamente, no capítulo 1 novamente, é interessante que Paulo dedica o primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios para fazer essa reflexão do que aconteceu no início. E ele fala assim, logo no primeiro versículo: Paulo, chamado pela vontade de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Nós não sabemos se foi Paulo que batizou Sóstenes, provavelmente não. Mas enquanto Paulo estava ali, Sóstenes conheceu a Jesus. Então nós precisamos entender algo, que muitas vezes no lugar onde nós acreditamos que não tem mais saída, no lugar onde nós acreditamos que não é mais viável, vou para os gentios, porque aqui pregar para os judeus não está frutificando. Talvez ali o Senhor tenha Crispos para salvar. Talvez o Senhor tenha Sóstenes para salvar. Paulo estava cansado de pregar aos judeus, mas Deus tinha um plano de salvação para os principais da sinagoga. O que nós aprendemos com isso? Que perseverar para cumprir o chamado de Jesus muitas vezes é cansativo, exige renúncia. Mas, novamente, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 18, Paulo fala o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Paulo entendeu que não está baseado naquilo que nós queremos, baseado naquilo que nós pensamos. Realmente a palavra do Evangelho, ela é loucura para alguns, mas para aquele que verdadeiramente crê que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, essa palavra é poder de Deus. É no lugar da perseverança que podem nascer Crispos, Sóstenes, chefes de sinagogas, missionários, pastores, cooperadores, cristãos genuínos. É no lugar da perseverança que Deus pode levantar uma igreja, como a igreja de Corinto. É no lugar da luta que nasce um vencedor. No lugar da humilhação que alguém é exaltado. É no lugar do impossível que Deus mostra o seu poder. Muitas vezes Deus nos permite sermos submetidos a situações que nos levam ao extremo, que cobram de nós sermos perseverantes para que o nome dele seja glorificado através da nossa fraqueza. Nós realmente não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas servimos a um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Nós servimos a um Deus que pode mudar todo um cenário num piscar de olhos. Um Deus que pode alcançar Crispo quando nós estamos morando na casa ao lado.
Um Deus que pode alcançar corações daqueles quais que nem sabemos se Ele está recebendo ou não. Mas um Deus que é capaz de sondar o íntimo do coração. O Deus que tudo vê. O Deus que tudo pode transformar. Não há impossível para Ele. Nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, através dessa mensagem, eu quero te encorajar. Não sei que situação você está passando. Talvez você tenha sido convidado pelas aflições, pelas dificuldades, a parar. Talvez seja a inveja, talvez seja o medo, talvez seja a fraqueza que tem te convidado a parar. Mas através dessa mensagem, eu acredito que o Senhor está nos convidando a perseverarmos confiando nele. Porque a palavra de Deus, ela é loucura para aqueles que não creem. Mas para aqueles que verdadeiramente creem, ela é poder de Deus. O Senhor nos convida a um passo a mais. O Senhor nos convida a nem que seja de joelhos, clamando ao Senhor. Nós não arredemos o pé do centro da vontade de Deus. Que você possa ser encorajado, assim como eu, a debruçar-se na presença do Senhor e clamar a Ele que nos direcione para o centro da vontade dEle. Quero orar pela sua vida? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti, Deus, as nossas vontades, os nossos desejos, porque maior do que aquele que está no mundo é aquele que está conosco. Por isso, Pai, nós declaramos aqui a nossa total confiança a Ti. Nós declaramos aqui a nossa total dependência do Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu nome, que é sobre todo nome, seja glorificado através da nossa perseverança no centro da Tua vontade. Nós lhe pedimos, fortalece-nos, Jesus. Edifica-nos, Deus. Transforma-nos. Restaura-nos para a glória do Teu santo e bendito nome. Deus, nós cremos que o que o Senhor tem para nós é o melhor, Pai. Nós cremos que a Tua vontade é o melhor para nós. Essa é a nossa oração, Deus. Entregando tudo a Ti. O nosso futuro, o nosso hoje, pois nós sabemos que nas Tuas mãos nós estamos seguros. Pai, eu te peço, alcança a casa de cada ouvinte, Deus, que ele possa ser edificado, tocado por essa mensagem, Pai. Ser encorajado a não parar diante das dificuldades, diante das afrontas, das blasfêmias, das oposições à Tua palavra, mas que sejamos encorajados a olhar para o alvo, que é o Senhor. É assim que nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.